Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? A pedido de alguns, estou gravando aqui com o Facecam hoje e essa é a face do vosso professor de matemática. Quem estava com saudade pode contemplar a minha belíssima face, certo? No dia de hoje. Gente, hoje a gente vai trabalhar com a questão do juro composto continuando matemática financeira, certo? São alguns detalhezinhos, mas não é muita coisa, tá? Então não precisa se desesperar, não precisa achar que vocês vão ver um absurdo, certo? Eu vou mostrar para vocês de onde é que vem a ideia principal do juro composto e o que é que vocês mais vão precisar para responder questões e para a gente continuar aí os nossos estudos normalmente, tá bom? Então, bora começar. Então, galera, hoje a gente vai trabalhar com a questão do que é os juros compostos, certo? Então, a gente vai entender, tentar entender o seguinte. Vamos começar aqui só dando uma lembrada da questão do juro simples. Então, o que era um juro simples? Então, ele partir da ideia de que se você faz um investimento, então você faz uma compra, um empréstimo, certo? Em que você envolve um capital, ser ou aplicado ou então pedido, esse em cima do período que passa, do momento em que você faz a adesão, então você investe o capital, até o momento em que você retira ou então quita a sua dívida, você pode cobrar uma determinada quantia de dinheiro pelo, digamos assim, atraso, certo? Em que está envolvido. O que acontece? Nesse processo, né, a gente cria o juro simples e o juro simples ele faz trabalha isso em forma linear. Trabalha de forma linear, como se fosse uma equação do primeiro grau normal, certo? Então você vai, conforme o tempo vai aumentando também a quantia que você vai devendo. Os juros compostos, ele trabalha com isso de forma exponencial. Então ele aumenta um pouquinho no começo, mas depois de determinado tempo ele começa a subir drasticamente, tá entendendo? E a gente vai ver essa diferença hoje. Essa diferença que faz com que ele deixe de ser esse juros deixe de ser linear para ser essa coisa exponencial que sobe muito rápido, é um fator chamado fator de capitalização, que é a questão de você tornar algo um capital. Então você transforma o montante que foi aplicado num período de tempo anterior no capital do novo período. E aí mesmo que você não mude a taxazinha, mas quando você cobra, por exemplo, 10% de 100, você tem 10. Quando você soma 100 com 10, você tem 110. E 10% de 110 já é 11, certo? Perceba que eu não mudei a porcentagem, mas mesmo assim o valor a qual ela se refere agora, ele é alterado. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar com a questão do juro composto agora. E o juro composto, ele vai trabalhar, como eu disse, com esse regime de capitalização. E como é que ele ocorre? Você começa trabalhando com um juro comercial simples, que é o primeiro que a gente tem acesso. E a partir dele é que você vai entendendo como é que funciona esse período de capitalização. Então, eu vou pegar o montante que vai ser gerado aqui no primeiro período de tempo e utilizar como capital no período de tempo seguinte. Então, para isso, eu uso uma lógica simples aqui, que é a seguinte. T possui valor de 1, pois trabalhamos com ele um período de cada vez. Então, se são vários períodos, sei lá, 5 meses, 5 anos, 5 dias, 5 semanas, você tem uma quantidade de períodos de tempo passando ali de cada vez, o que acontece? Eu vou pegar esse período de tempo e vou tratar ele como sendo uma unidade separada. Então, é um de cada vez que eu trabalho, certo? Então, se são 5, eu trabalho com o primeiro separado, acho o montante dele, jogo ele como capital para o mês seguinte, e no mês seguinte eu calculo um novo montante. Esse novo montante jogo para o próximo mês, e assim vou fazendo esse processo sucessivamente. Então, primeiro detalhe, esse T aqui, para a gente, vai começar como sendo igual a 1. Então, quando eu vou calcular o primeiro montante, eu tenho que isso aqui vai ser I vezes 1, que é a mesma coisa que I, entendeu? Então, vamos lá. Esse montante aqui, no caso, ele vai ser, então, igual a capital vezes 1 mais I. O que eu faço no próximo período de tempo? Eu vou pegar e vou utilizar esse montante M1 como sendo o novo capital. Então, eu vou ter agora aqui M1 vezes 1 mais I. No próximo período de tempo, esse M2, que é o nosso segundo montante, já vai ser o capital. Então, ó, M2 vezes 1 mais I é igual ao nosso montante 3. E eu vou fazendo isso sucessivas vezes, até você chegar à conclusão de que o montante do mês anterior
certo? Vezes 1 mais I é igual ao montante do mês seguinte, que é essa situaçãozinha aqui. Dá para você fazer esse processo, certo? E encontrar todos os montantes para o juro composto. Mas claro que se você tem, sei lá, 12 meses, você tem 10 situações dessas daí, 5, 6, 7, dependendo do número de situações, fica menos prático você fazer isso, certo? Você pode usar esse raciocínio e vai aplicando um de cada vez e vai funcionar tudo legal. Só que se você tem muitas aplicações, acaba que você se prejudica, certo? Porque você vai ter que fazer o mesmo cálculo várias vezes seguidas. Então, pensando nisso, o que, que a gente pode fazer? Vamos trabalhar com as três variáveis que a gente já estava trabalhando no juro simples, que é no caso o capital, a taxa e o tempo, certo? Aí como é que a gente vai fazer isso? Vamos reescrever essa situação. Começamos no primeiro montante e vamos para o segundo. A diferença é que, em vez de eu colocar esse M1 aqui, eu já sei que M1 é igual a C vezes 1 mais I. Então eu coloco aqui no lugar do M1 C vezes 1 mais I. E eu obtenho essa expressãozinha, certo? M2. A expressãozinha M2, que é o nosso montante 2, eu vou utilizar ela para encontrar o montante 3. E esse montante 3 aqui vai ser C vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, certo? E aí eu vou repetindo esse processo várias e várias vezes seguidas. Agora, o que acontece quando eu vou repetindo esse processo? Você observou aqui, tem um padrãozinho. Ó. Na primeira vez, você multiplicou C vezes 1 mais I. Na segunda vez, você multiplicou C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Na terceira, multiplicou C vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Está notando que esse 1 mais I aqui, ele está aumentando uma parcela de multiplicação dele, ele multiplica o número de vezes o C, ele multiplica esse C, o número de vezes correspondente ao período que você está. Então, se é o primeiro período, eu multiplico uma vez. Se é o segundo período, 2. Se é o terceiro período, 3. Quando for para o quarto período, 4. Quinto período, 5. E assim sucessivamente, o que acontece? Você vai chegar à conclusão de que esse M, que é o montante final, a última situação, o último montante que você vai calcular, ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, essa formulazinha aqui, ó, que se gera no final de tudo, ela é quem vai ser o nosso montante que a gente vai trabalhar agora aqui no juro composto, beleza? E aí, o que acontece? O juro composto, assim como o juro simples, você pode utilizar o conceito de montante dele para encontrar o conceito de juros, certo? Você vai precisar entender que montante é o quê? Capital mais juros. Assim como a gente viu no juro simples, funciona no juro composto. Então, usamos o princípio da definição de montante para determinar o juro em ambos os casos. Então, tanto faz no juro simples como no juro composto, se você achou um montante e tem um capital, ou você achou um montante e tem um capital, você acha o valor dos juros também. Usando o quê? Esse princípio aqui, que é o montante, que é igual ao capital, mais J, que é os juros. Então, se eu quero achar os juros, é só eu pegar e dizer que vai ser montante menos o capital. Fiz essa subtraçãozinha, achei então, no caso, o meu juros em cima o meu juros, tanto do juro composto quanto os juros do meu juros simples. Então, se eu sei as fórmulas de montante, as duas, tanto a do juros simples, que é no caso capital vezes 1 mais I vezes T, quanto a do juro composto, que é capital vezes 1 mais I elevado a T, né? Diferençazinha de um e outro é só esse T. No simples o T fica ali dentro, no composto o T fica como expoente do lado de fora, né? Então, o que eu faço? Eu vou trabalhar, então, nas duas situações para encontrar os juros utilizando esse mesmo princípio. Esse que está aparecendo aqui para vocês, certo? Ele vai ser a forma que eu encontro os juros de maneira mais simples, beleza? Então vamos a algumas observações que vocês vão precisar saber para conseguir contextualizar isso em situações problema, beleza? Então vamos lá. Primeira observação, é uma função exponencial. A gente trabalha com um juro composto e a gente tem que ter em mente que o juro simples você trabalhava com a função afim de primeiro grau. Então, em vários casos, você conseguia resolver até com regra de 3, porque ela tem esse comportamento linear. Já no juro composto, não, você vai trabalhar com função exponencial. Como a gente está vendo, como é juros sobre juros, ele vai gerar aquele efeito bola de neve. Então, conforme o tempo passa, ela aumenta drasticamente, exponencialmente. Tipo, de um mês você estava trabalhando com um capital de R$ 100 a 10%. No mês seguinte,
Você já está trabalhando com um capital de 110 a 10%, e aí já em vez de aumentar 10, você vai aumentar 11. E aí no próximo mês, em vez de você aumentar 11, você já vai aumentar 12 e 10 centavos. E assim você vai jogando esse negócio sucessivamente, e o acréscimo, o aumento, os juros que vai sendo gerado por mês, ele aumenta também. E aí, como vai aumentando esses juros, você acaba gerando aquele efeito bola de neve, que é maravilhoso para os bancos. Galera, então vamos ver como é que funciona isso na situação gráfica, que vai ficar até mais fácil de você entender. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, a gente trabalha com uma função, quer dizer, com o juro composto, o tanto de juro composto, como sendo uma função exponencial. Então, o que varia no montante do juro simples? O tempo. No juro composto é igual. O que varia vai ser o tempo. Capital, taxa são coisas fixas que são dadas para você. Então, não é alterado isso com o passar do tempo. O que vai mudando e fazendo a coisa aumentar de valor ou mudar ou aumentar o valor do montante final é a questão do tempo que se decorre com o período. Então, o que a gente vai analisar então aqui? Essa funçãozinha aqui, esse gráfico, vai ser o nosso montante da equação, eu quero, tô doido para falar equação, geometria analítica demais. Então vamos lá. Esse gráfico aqui, ele vai ser o gráfico correspondente ao montante do juro composto, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Você vai ter duas situações, dois valores aqui que a gente vai atribuir que são constantes, digamos assim, que é a taxa, que é esse izinho, e o capital, que é esse c. Então, olha só. Na função exponencial, para quem não conhece, você tem essa curva, certo? Que chama curva exponencial. Ela é uma curva que ela não encosta no eixo y, certo? Você vai observar que ela passa aqui bem próximo, quer dizer, não encosta no eixo x. Você vai notar que ela passa bem próximo aqui, mas você não vai ter um momento em que ela vai descer, certo? Então, você não vai ter aqui valores de montante negativo, digamos assim. E o que acontece? Ela vai se acentuando conforme o tempo vai passando. Ó. Perceba que ela vem crescendo aqui muito devagarzinho, certo? E conforme vai chegando numa certa situação, ó, ela começa a aumentar bruscamente. Até que chega aqui no lado positivo, ela começa a subir absurdamente. Então, por isso que a gente diz que o juro composto ele é um pouco perigoso. Porque, tipo, você trabalha com. Se você está devendo em juro composto, você pode estar devendo uma quantidade pequena. Mas conforme o tempo vai passando, você começa a dever quantidades cada vez maiores. Então, tipo, se no começo você não está devendo um pouquinho, no final, se você deixar passar muito tempo, você está devendo um absurdo, um montanha de dinheiro. Então vamos lá. E aí vai ter algumas propriedades aqui em comum, né? Então, o que acontece? A função exponencial ela é da forma a elevado a x, certo? E o que acontece? Você tem algumas propriedadezinhas. No nosso caso, a parte que corresponde a essa função exponencial, esse 1 mais o i, né, elevado ao nosso x, que é o tempo. E como você vai ter aqui esse coeficiente 2, porque isso aqui vai se comportar como sendo a nossa variável, que vai mudar de valor esse lado de cá, né, por causa do x, então o que vai acontecer? Quando você tem aqui o x igual a zero, né, o período zero, você tem só o capital inicial, que no caso 2. Se eu vou subir no valor do capital inicial, observa que a curva vai ficando cada vez mais para cima. Então, ele começa aqui ó, no 1, por exemplo, e eu vou subindo, e a curva vai subindo e tocando no eixo y em momentos diferentes. Ó. Se o capital é 2, no momento 0, meu montante vai ser 2. Se o meu capital é, deixa eu ver se eu consigo colocar um 3, isso. Se meu capital é 3, então no momento 0, o meu montante vai ser 3. E assim ele vai subindo ó, exponencialmente, beleza? E aí vamos lá. Agora, já se você está lidando aqui com a questão da taxa, a taxa ela vai dar para a gente essa alteração da questão da inclinação dessa curvatura. Ela vai ficar cada vez mais acentuada. Então, ó, quanto maior for minha taxa de juros, ó, mais o valor cresce. Quanto menor for minha taxa de juros, mais linear esse processo vai acontecendo, até o momento que ele fica basicamente constante, certo? Então, com que a gente trabalha aqui no caso? A gente trabalha então com essa situação. A taxa ela vai acentuar a minha curva, ela vai acentuar a minha curva, ou desfazer, ó, fazer ou desfazer essa curva exponencial, esse crescimento exponencial. E, no caso, o meu capital vai ser responsável pela minha partida aqui, de onde é que eu parto com esse aumento, beleza?
Mesmo processo de uma equação, de uma função exponencial normal. Bem, então como a gente acabou de ver, essa questão é uma função exponencial. E por isso se torna tão perigoso, como eu disse, né, os juros compostos. Ele aumenta muito rápido. Então você vai ter aquela situação, um período em que ele vai aumentar pouquinho, certo? Vai parecer insignificante. Se você pegar uma equação linear, vai ter até momentos em que ele vai ser menor do que o juros simples, o montante do juros simples. Só que conforme o tempo vai passando, ele vai subindo drasticamente, até você perder a noção da quantidade que está devendo. Então, além disso, você tem outra coisinha aqui. Eles são, como eu disse, né, os juros bancários usados em empréstimos para capitalizar. Então, se você está trabalhando com um banco, vai pedir um juro, vai pedir, quer dizer, um empréstimo de alguma coisa, o banco trabalha com você com regime de juro composto. Então, ele vai querer capitalizar em cima do investidor primeiro do empréstimo que você fez. Então, ele coloca uma taxazinha pequenininha lá, mas aquela taxa ela vai ser jogada em cima do seu capital, transforma-se ela no montante, usa esse montante no mês seguinte, essa taxazinha, ela, apesar do valor da taxa, o número da taxa não se alterar, mas a quantidade que é pega em relação a essa taxa nesse novo montante, ela aumenta, e assim ela vai aumentando, gerando aquele famoso efeito bola de neve. Então, como eu disse, a gente pode identificar esses dois juros, tanto o juro simples quanto o juro composto, por esses nomezinhos. O comercial simples, o juro simples, e o juro composto, que é o nosso juro bancário ou capitalização. Então, vamos continuar, né? O que a gente vai ter, então, aqui? Primeiro exemplo. O empréstimo imobiliário é feito com uma taxa de 0,5% ao ano, para ser pago depois de 5 anos. O valor do empréstimo é de R$ 36 mil, para ser pago em 60 parcelas. Podemos determinar que o valor de cada parcela é. Então, observa que ele vai te dar uma taxa, como eu disse, ela não vai se alterar. Vai te dar um capital, que é a primeira situação, primeiro valor que você está associando ao nosso problema, primeiro o valor trabalhado em si, né? Vai te dar aqui, vai dizer que vai dizer um tempo, que são 5 anos, e vai dar essa característica aqui das parcelas. Esse processo aqui é o que mais acontece em bancos. Então, ele te dá uma taxa, você pede o capital, ele te dá a taxa, você diz o tempo, negocia o tempo de pagamento, ele vai fazer, então, calcular todo o montante que você vai dever de uma vez, e aí ele vai dividir essas parcelas no decorrer desse tempo. É assim que funciona esse processo de financiamento, veículo, imobiliário, entre outras coisas, beleza? Então, como é que a gente vai começar a trabalhar aqui, certo? Então, vamos começar então fazendo o seguinte. Lembrando da nossa fórmula de montante do juro composto. Então, o capital vai ser capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. O que eu faço então aqui? Eu vou substituir meu capital pelos 36 mil reais, certo? Vou calcular aqui minha porcentagem, minha taxa, coloco na forma de porcentagem aqui. Como eu estou trabalhando com a porcentagem de 0,5%, é a mesma coisa que 0,5 dividido por 100. E o nosso tempo T, que é 5 anos, vai ser o expoente aqui de todo esse parêntese. Galera, é importante, assim no juro composto como é no juro simples, que tanto a taxa quanto o tempo estejam na mesma unidade. Então, se você trabalha com unidades diferentes, assim como no juro simples, ele entende de maneira diferente. Então, se eu tivesse aplicado esses juros aqui, por exemplo, em cima de 36 fosse ao mês, então você teria essas 60 parcelas aqui. Então, você teria que fazer esse processo de calcular o montante 60 vezes seguidas. Se eu colocasse só os 5, já estaria errado, porque eu faria esse processo só 5 vezes. Então, tem que se atentar a esse detalhe. Tanto a taxa quanto o tempo tem que estar na mesma unidade, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, aqui? Você vai trabalhar com essa questão. A gente primeiro começa resolvendo o que tem dentro de parêntese, né? Então, você tem 1 mais 0,5 sobre 100. Calcula o 0,5 sobre 100, que dá 0,005. Soma mais 1, né? 1,005 e eleva a 5. O que eu faço depois disso? Respondo essa potênciazinha e dá esse número gigantão aqui. Pessoal, quando a gente está trabalhando com juro composto,
o que mais tem são dízimos, ou então números muito grandes, em que a gente vai ter que trabalhar, em que a gente vai ter que calcular um determinado capital. Então, o que é que a gente faz? A gente começa a trabalhar muito com aquela questão de arredondamento. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com este número gigante. A regra de arredondamento, ela funciona baseado no número médio. Você aproxima o número ou do próximo que tá, ou do número que está mais próximo dele, seja o sucessor ou o antecessor. Você procura aproximar de um deles. Se o número estiver absolutamente no meio, você pode até considerar ele ali e ficar ali naquele meio. Aproxima ele do meio e deixa lá. Mas o que acontece? Como nos bancos, esse processo de arredondamento, se o valor fica aqui no meio, por exemplo, dá 0,5, né, que fica entre 0 e 1, se está aqui no meio, o banco arredonda automaticamente para 1. Então você já vai trabalhar com 1. Então o que acontece? Que é justamente para não tomar prejuízo. Então vamos ver esse número aqui, ó, 1,02525125 e assim vai. O que eu faço? Observa aqui, eu vou procurar ver quantas casas decimais eu vou trabalhar primeiro. Para ter uma melhor aproximação e para facilitar também, eu vou trabalhar com vocês com duas casas decimais de aproximação, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 1,02 e aqui, depois desse 2, eu tenho 5. O 5, como eu disse, dá a possibilidade de eu deixar do jeito que está aí e ficar só com 1,025. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, então, fazer esse arredondamento para cima. Como ele está no meio, né? Esse 0,25 ele vai estar entre 0,20 e 0,3. Como ele está aqui no meio, eu posso escolher deixar ele ali no meio ou então ir para frente. Eu vou preferir logo para frente, certo? Então, o que vai acontecer aqui no caso? Eu vou ter, então, que eu vou pegar esse 0,25 e vou arredondar esse 2 aqui, certo? Para o próximo número. Então, depois do 2 vem o quê? 3. Então, aqui vai ficar 1,03, certo? Então, esse montante vai ser de aproximadamente 36 mil vezes 1,03. Ah, Eduardo, mas se esse número aqui não fosse um 5, fosse menor do que um 5? Vamos botar um 4 aqui. Então, o que eu ia fazer? Como o 4 faria mais próximo faria ele ficar mais próximo do antecessor dele, que seria o 0,02, do que do 0,3 propriamente dito, eu arredondaria ele para o antecessor. Então, eu ia ficar com 0 e ficar 1,02. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu tenho a regra de arredondamento, eu escolho sempre isso. Tenho um número que eu tenho a opção, quando o número está centralizado, de deixar ele do jeito que está, certo? Se ele não tiver centralizado, ele tiver mais para um lado ou mais para o outro, então eu aproximo mais do número que está mais próximo. Ou aproximo mais do antecessor, se ele estiver mais próximo do antecessor, ou do sucessor, se ele for mais próximo do sucessor. No caso, então, aqui o que eu faço? Arredondei então para 1,03, certo? Para trabalhar só com duas casas decimais. E agora vamos lá. Multiplico esses 36 mil por esse 1,03 e eu vou ter aproximadamente 37.080. Então, quanto vai ser cada parcela dessa? A pergunta é, podemos determinar que o valor de cada parcela é. Então, não é o montante, é o valor de cada parcela individualmente. O que eu faço então? Eu vou dividir esse 37.080 por 60. Cancelo 0 com 0, né? Para facilitar a conta, e tenho 3.708 por 6. Dividindo isso aí, eu vou ter, então, 618. Consequentemente, cada parcela minha vai ser de R$618. Então, pessoal, agora aqui a gente começa a nossa atividade de hoje. Então, siga aquelas regrinhas que eu coloquei lá na plataforma, tá tudo bonitinho. Bota aí teu nome completo, meu nome, o nome da escola, o nome da disciplina, o cabeçalho. Escreve esse enunciado e tenta responder essa questão. Dá o pause agora no vídeo. Quando você voltar, já vai ter a correção comentada. Vamos lá, então. Em uma aplicação financeira de R$20 mil, João recebe os juros decorrentes de 0,3% ao mês depois de 4 meses, no regime de capitalização. Determine a quantia gerada por esse capital. Então, observa só. Tem várias formas de eu pedir a mesma coisa, né? Então, olha o que foi que fez aqui. João recebe os juros decorrentes de 0,3% ao mês. Então, já é para você dar aquela confundidazinha e colocar 0,3 como sendo juros, para uma pessoa mais desatenta, né?
E ele usa também a palavra capitalização, que já se refere automaticamente a juro composto. Então, tem várias maneiras de você dizer a mesma coisa. A gente tem, quando vai responder qualquer questão, se atentar nesse detalhe. Será que ele não está usando sinônimos da mesma coisa para poder responder? Porque às vezes ele troca por uma palavra bonitinha como capitalização, decorre de, para poder se referir a coisas que você já sabe. Então vamos botar isso aqui em miúdos, trocar isso aqui em miúdos, né? Como ele está fazendo uma aplicação financeira de 20 mil reais, então é o primeiro investimento, é o dinheiro que está sendo trabalhado. Então é o nosso capital. Se decorre de 0,3% ao mês. Então, conforme o tempo passa, o que vai gerar um rendimento, ou o que vai trabalhar em cima desse capital, é esse 0,3%. Então, ele vai ser a nossa taxa. E ele já falou e ele falou aqui também que depois de 4 meses, há regime de capitalização. Então, 4 meses vai ser o tempo que passa, né, durante esse período do investimento dele. Então, isso vai ser o nosso tempo. E capitalização, como eu já disse, refere-se ao juro composto. O que eu faço então agora? Eu vou calcular, determine a quantia gerada por esse capital. Então, como é a quantia gerada por esse capital também, eu tenho que me atentar de outro detalhe. Se é o que o capital gera, não é o que ele vai resgatar, é só o que ele está querendo saber quanto é que ele vai ganhar em cima daquilo ali. Qual vai ser o lucro dele, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular os juros, porque é só o que o capital gera, não é o montante total que ele resgata no final do investimento. Então, a primeira coisa é substituir na nossa fórmula, no nosso montante do juro composto, né? Então, eu vou ter o 20 mil como sendo o capital, como é 0,3, eu divido ele por 100, né? Já fiz ali a conta, ficou 0,003 e elevo a 4. Respondo o que tem dentro de parêntese, né? Tenho essa potência, resolvo a potência, né? E aí, aqui na frente eu vou usar a regra de arredondamento, ó, 1,012. Como 0,12 é mais próximo de 0,10 do que de 0,20, né, no caso. Então, 0,20 Não. Recapitulando uma ideia, tá? Volta. Então, como esse 1,012 aqui vai ser mais próximo de 1,010 do que de 1,020, então a gente vai arredondar isso aqui para 1,010, beleza? Então o que é que vai acontecer? Aproximadamente, então aqui a gente vai ter esses 20 mil vezes 1,010, que é a mesma coisa que 1,01, para ficar só com as duas casas decimais. O zero aqui ele não vai interferir não. Então, o que acontece? Multipliquei esse valor, eu vou ter, então, 20.200. Pessoal, agora, a partir daqui, você responde a questão. Você não tem ali um montante, que é de 20.800? O que eu faço, então, agora? Eu vou utilizar aquele princípio dos juros, aquele princípio para encontrar os juros de um montante, em cima de um montante qualquer, que é pegar um montante e subtrair o capital. Consequentemente, eu vou ter, então, o quê? Os juros vai ser esse 20.200 menos menos os 20 mil. Consequentemente, meus juros vai ser de 200. Então, o que ele vai render no final desses 4 meses são esses 200 reais. É o tipo de situação que você faz para poder verificar se vale a pena fazer esse investimento ou não. Então, pessoal, finalizando a nossa ideia, eu quero que a gente fique, então, hoje com a questão de que o juro composto ele é uma aplicação financeira que é feita em cima da aplicação financeira anterior. Então, ele gera o efeito bola de neve, ele cresce exponencialmente, a taxa que está sendo cobrada, o número dela, a porcentagem não varia, mas a quantidade de dinheiro a que ela se refere, conforme vai se passando as unidades de tempo, aumenta, certo? E você tem essa situação dele ser o juros sobre o próprio juros. Essas observaçõezinhas, né, incluindo a questão do nome capitalização, do sentido do juro composto e de onde é que ele é mais aplicado, são as ideias principais que eu quero que vocês foquem no final desse vídeo, tá? Então, como eu disse, em outro momento a gente vai ter um momento só para resolução de itens, discussão de questões, eu vou trazer para vocês aqui, mas por hora fica só essa questão para vocês, beleza? Então, bons estudos aí e valeu, até a próxima.